Sabe aquela ideia que parece que poderia mudar tudo? Já imaginou como é que ela sai do papel e vira uma lei de verdade que impacta a vida de milhões de brasileiros? Pois é, o caminho é longo, cheio de debates, mas é exatamente ali, nesse processo, que pulsa o coração da nossa democracia. Vamos juntos desvendar como essa jornada acontece passo a passo? Então, o que a gente vai ver hoje? A gente vai seguir o caminho completo. Vamos entender como uma lei nasce, como ela sobrevive ao desafio no Congresso e qual é a palavra final do presidente. E para fechar, vamos ainda mais fundo. Como é que se muda a própria Constituição e quais são as regras do jogo que simplesmente não podem ser quebradas? Tudo bem, vamos lá. O ponto de partida de tudo isso é sempre uma faísca, uma ideia. É ela que coloca toda a gigantesca engrenagem do nosso Congresso Nacional para funcionar. Mas, afinal de contas, de onde vêm essas ideias? Quem exatamente tem o poder de dar o pontapé inicial e fazer a máquina legislativa começar a girar? Olha, essa primeira etapa se chama iniciativa. E a lista de quem pode começar o jogo é bem grande. Vai desde o presidente da República e parlamentares, passa pelo judiciário e chega até nos cidadãos, através da iniciativa popular. Isso já mostra uma coisa bem legal. O ponto de partida é pensado para ser democrático, para que as ideias possam vir de todos os lados. Bom, uma vez que a proposta está na mesa, ela entra na fase mais desafiadora de todas, o labirinto do Congresso Nacional. É aqui que a ideia vai ser testada, debatida e muitas vezes totalmente transformada. É que o nosso sistema aqui no Brasil é bicameral. O que isso quer dizer? Quer dizer que qualquer projeto para virar lei tem que passar pelo carimbo de duas casas diferentes, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. A casa onde o projeto começa é chamada de casa iniciadora, e a que analisa depois é a casa revisora. O caminho é super metódico, cheio de filtros. Primeiro, o projeto vai para as comissões, que são grupos menores de parlamentares especialistas no assunto. A mais importante de todas é a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. Ela funciona como uma espécie de guardiã, para garantir que a proposta não desrespeite a Constituição. Passou por lá, vai para o plenário. Foi aprovado? Aí repete tudo na outra casa. E o mais interessante, se a casa revisora mudar uma vírgula sequer, o texto volta para a casa de origem para analisar só a mudança. É um vai-vem constante, tudo para garantir um máximo de consenso. Depois de passar por toda essa maratona no Legislativo, o projeto de lei chega na mesa do presidente da República. Mas calma, a jornada ainda não acabou. E aí, o que acontece agora que o Congresso, depois de tanto debate, disse sim? O que o presidente pode fazer com esse texto? Basicamente, existem duas jogadas possíveis: a sanção ou o veto. A sanção é o ok, é o carimbo final do presidente que transforma o projeto em lei. E uma curiosidade: se o presidente não disser nada em 15 dias úteis, o silêncio vale como um sim, e a lei é sancionada automaticamente. Já o veto é o não, e ele nunca pode ser silencioso, tem que ter uma justificativa. Ou o presidente diz que a lei é inconstitucional, o que é o veto jurídico, ou que ela vai contra o interesse público, aí é o veto político. Mas e aqui vem o pulo do gato do nosso sistema de freios e contrapesos? O veto do presidente não é o fim do jogo. De jeito nenhum. O Congresso pode se reunir e, com o voto da maioria absoluta, ou seja, mais da metade de todos os deputados e todos os senadores, pode simplesmente derrubar o veto. Isso é um lembrete poderoso de que, no fim das contas, a palavra final sobre as leis pertence ao poder legislativo. Ok? Até agora a gente falou de leis comuns, do dia a dia. Mas e quando é preciso mexer na lei mais importante de todas, a que organiza o país inteiro? Ah, aí a história é outra. Mudar a Constituição é um desafio de outro nível. Pois é, se criar uma lei já é um desafio, emendar a Constituição é tipo o chefão final do videogame. A nossa Constituição é de propósito mais rígida. A ideia é que a lei fundamental do país não pode ser alterada por qualquer motivo. Para mexer nela, o processo tem que ser muito, mas muito mais difícil. E para passar dessa fase, tem um número-chave, um número mágico: 3/5. Para aprovar uma proposta de emenda à Constituição, a famosa PEC, não basta a maioria dos que estão ali votando. É preciso que pelo menos 60% de todos os deputados e 60% de todos os senadores votem sim. Vamos colocar lado a lado para a gente ver o tamanho da diferença? Lei comum, maioria simples, um turno de votação em cada casa. Emenda à Constituição,
3/5 de todos os membros em 2 turnos de votação em cada casa. E a diferença mais radical de todas: o presidente não participa. Uma vez que a PEC é aprovada pelo Congresso com esses números, ela já virá parte da Constituição. Não tem sanção, nem veto. E quem é que pode sequer sugerir uma mudança dessas? A lista também é bem mais curta, bem mais seleta. Não basta um parlamentar sozinho. É preciso, no mínimo, 1/3 da Câmara ou 1/3 do Senado. A iniciativa popular, que vale para leis comuns, aqui não se aplica. É um clube bem mais fechado. E, para a gente fechar, vamos falar do alicerce de todo esse sistema. Existem partes da nossa Constituição que são protegidas de qualquer mudança, não importa o tamanho da vontade popular. São as regras intocáveis. O nome disso é cláusulas pétreas. A palavra pétrea vem de pedra, então é como se fossem os pilares de pedra que sustentam o prédio da nossa democracia. A gente pode reformar os andares, trocar as janelas, mas nunca, jamais, derrubar esses pilares. E que pilares são esses no Brasil? São 4. Primeiro, a forma federativa do Estado, que garante a autonomia dos estados e municípios. Segundo, o voto direto, secreto, universal e periódico, que é a base da nossa escolha de governantes. Terceiro, a separação dos poderes, o equilíbrio entre executivo, legislativo e judiciário, para ninguém ter poder demais. E por último, os direitos e garantias individuais, que protegem cada pessoa contra o poder do Estado. E tudo isso nos leva a uma grande reflexão, né? Esse processo todo, com suas regras e dificuldades, mostra uma tensão que existe em qualquer democracia. Como é que uma nação consegue equilibrar a estabilidade dos seus princípios mais importantes com a necessidade constante de mudar e evoluir junto com a sociedade? Encontrar essa resposta dia após dia é o grande desafio.